Blanca Entrevista no ar e hoje a gente tem a honra de receber o Dr. Giovanni para falar sobre cirurgia bariátrica. Doutor, em primeiro lugar, quero perguntar para o senhor, quando é indicado o caso de uma cirurgia bariátrica? Tudo bem? Então, no caso da cirurgia bariátrica, a gente calcula o IMC, que é o índice de massa corpórea do paciente. É um cálculo do peso sobre a altura ao quadrado e a gente tem uma ideia do volume que o paciente tem para saber, a partir daí, foram feitas as indicações da cirurgia bariátrica. Então, existe um número sobre o peso e a altura e esses números variam. Então, assim, a partir de 35 de IMC até 40, esse paciente tem uma indicação se ele tiver alguma comorbidade. Comorbidade seria alguma doença, hipertensão, diabetes, refluxo, pedra no vesícula, alguma indicação que acompanhe essa faixa de 40 para cima, esse paciente já tem indicação, independente de ter alguma doença ou não. Depois a classificação se estendeu até 50, é a obesidade grau 3, de 50 até 60 é a obesidade, super obesidade, e acima de 60, em alguns casos seria super obesidade. Então, em resumo, 35 a 40 com comorbidade, acima de 40 sempre tem a indicação pelo próprio peso do paciente. Certo, porque a gente fala muito na cirurgia bariátrica sobre ter uma equipe multidisciplinar. Não é só o momento da cirurgia, tem toda uma preparação antes, após. Conta um pouquinho pra gente essa importância de toda essa equipe. Isso, todo paciente de cirurgia bariátrica, ele passa pela equipe multidisciplinar, seja particular, seja no convênio e tal. Isso sempre é recomendado e é preconizado. Então ele vai passar com as especialidades, cirurgião geral ou cirurgião bariátrico. Ele passa com nutricionista, psicólogo, endocrinologista, cardiologista. Tem opção, geralmente a gente passa também, eu prefiro indicar o pneu e o otorrino também, para fazer parte do quadro completo. Alguns pacientes acabam não indicando, mas praticamente sempre eu indico todos esses profissionais. Alguns outros profissionais se houver necessidade, uma lesão de ortopédica, alguma coisa vascular, neurológica, alguma coisa que precise de uma outra avaliação que não de prática. Então também é indicado, todos fornecem um laudo, cada profissional tem a sua importância, então todos avaliam o paciente e acabam dando um laudo para a gente poder fazer a cirurgia sob o ponto de vista de cada profissional. Então esses laudos são super importantes e são obrigatórios, são os que a gente usa para fazer a cirurgia bariátrica. O nutricionista vai acabar avaliando, a parte da nutricionista é uma das mais importantes. Ela vai tentar geralmente emagrecer o paciente para a cirurgia, para que a cirurgia seja mais fácil, para ela escorra de uma maneira mais tranquila. A gente cria um espaço, diminui um pouco o inchaço de fígado. Então, os pacientes que tiverem entre 35 e 40, emagrecimento um pouco, acima de 40, 50, 55, aí tem que ter emagrecimento de 10 a 20% que a gente calcula do excesso do peso. Então, é um trabalho super importante que elas fazem para ajudar a gente. E a parte da orientação total da dieta. A gente deixa a cargo, a gente sempre tem uma nutricionista da equipe, então quase todos os cirurgiões bariátricos gostam de ter uma nutricionista própria, para que sempre tenha a mesma regra, que não foge muito de um paciente para outro, para que a gente tenha um resultado igual para todos os pacientes. Então ela vai trabalhar a parte do cardápio pré-cirúrgico, essa parte de emagrecimento, ela vai introduzindo algumas coisinhas, ela faz um exercício de dieta líquida para o paciente acostumar. E o pós-operatório, que é o mais complicadinho, que é dieta líquida, um trabalho de 30 dias, dieta líquida, depois vai evoluir para dieta geral. Então, o trabalho da nutricionista é super importante, psicólogo também muito importante. Daí, às vezes, eu seguro até paciente quando a psicóloga me liga e acha que não está bom. Então, isso é uma coisa importante, que a gente não deve passar por cima. Tem pacientes que realmente não estão preparados. Eu sempre falo para o meu paciente, a primeira coisa que você quer fazer para cirurgia bariátrica então a primeira coisa que você tem que estar em ordem para fazer, você querer estar preparado psicologicamente. Aí a partir daí a gente vê o resto que vai junto dela, que são os especialistas. Tal. Os outros especialistas, cada um tem os seus exames próprios, é um pouco mais direto. Mas a Nutri e a psicóloga é de uma maneira mais indireta, então tem algumas, arrasta um pouquinho mais as consultas, as 4, 5 vezes, e os outros são mais exames e retornos, dando os exames todos prontos, fica liberado para o procedimento. Perfeito, doutor. E quanto tempo dura em média o procedimento? O procedimento em média, assim, 1h30, 1h20, 2 horas, depende da dificuldade técnica. Então, o paciente que emagrece antes ajuda, a gente sempre bate nessa tecla, assim, não emagrece, falta espaço, dá uma dificuldade técnica. Eu sempre falo para eles assim, pelo menos umas 2 horas para não ter expectativa.
Tá, já vi colega que faz em 40 minutos, tá super bem. Aí a média, né, 1h30, 2 horas, às vezes vai passar um pouquinho, não muito mais que isso, tá? Doutor, muita gente tem medo, né? Quais são os riscos dessa cirurgia? Ó, hoje, a cirurgia bariátrica evoluiu muito em relação ao que a gente fazia. Quando eu estava na residência, ainda se fazia cirurgias abertas, a gente mais acompanhava, a gente mesmo não fazia ainda. Então, o acompanhamento era muito diferente. Cirurgia aberta era uma cirurgia que dava hérnia no pós-operatório, o paciente saía da cirurgia, ficava 3 dias em UTI, com dreno, 3 dias de jejum, o jejum também atrapalha a cicatrização, né? Então os riscos eram razoáveis. Hoje tem uma média de menos de 1%, né? Sendo a técnica por vídeo, com a equipe bem treinada. Então, muito raro ter alguma complicação. Alguns riscos são inerentes ao procedimento: trombose, a própria obesidade e o risco cirúrgico. Fístulas, que graças a Deus quase não acontecem, né? Os navegadores evoluíram muito, né? Então, uma equipe bem treinada, né, pode acontecer, claro, qualquer paciente, mas o risco é mínimo, menos de 1% e tal. E a recuperação dos pacientes hoje em dia é muito, muito rápida. Eles mesmo se surpreendem no pós-operatório. Eu achei que não ia ser tão simples assim. Simples não é tão simples. A boa recuperação, isso com certeza. Lá dentro a gente mexe bastante. E falando em recuperação, doutor, quanto tempo depois da cirurgia, né, o paciente já pode voltar para suas atividades? Então, eu combino com meus pacientes, assim, eles saem aqui do centro cirúrgico, quando chega no andar, tá, quase todas as equipes fazem isso, o paciente tem que andar, ele não fica na cama, a gente pede para sentar em poltrona, né, justamente para não ficar acostumado na cama. Quanto mais cedo ele levantar, melhor o pós-operatório dele. Então ele vai ter menos dor, menos enjoo, né, a recuperação dele se dá de maneira muito melhor. Então ele sai andando, praticamente, né, depois que ele acordar, passar os efeitos anestésicos, sem tontura, sem nada, vai para o corredor, já sai andando. Quando ele vai para casa, a gente preconiza que ele faça no mínimo 1 hora de exercício por dia. Eu recomendo no primeiro mês mais caminhada, pouca coisa de exercício, musculação e tal, mas eu peço para fazer 1 hora de caminhada, caminhadas lentas e tal. Então é um paciente que sai já fazendo caminhadas, atividades de trabalho, eu recomendo de 10 a 15 dias para ele ter uma adaptação com a dieta. Tem uma mudança muito grande, né? Um dia ele está comendo normal, no dia seguinte está tomando líquido, então ele tem que saber que horas que toma, né? Tem que colocar o despertadorzinho, cada 5, cada 10. Então é mais o preparo dele, o tempo dele se adaptar com a dieta. Acima de 10 dias a pessoa não está sabendo direito tudo que ele faz ali, e aí ele já pode voltar a essa atividade. Quem trabalha em escritório e me pede, fala à vontade, pode ficar, ir para o escritório no segundo dia, no terceiro dia pode, dirigir a gente libera com 7 dias. Então assim, é uma cirurgia, apesar de grande, a recuperação é muito boa, muito fácil. O maior incômodo, sim, que nem é um grande incômodo, eles não relatam, é uma dieta líquida, que é muito diferente, mas é uma cirurgia que não tem fome. Então, às vezes não consegue nem os líquidos totais do dia dar conta de tomar porque fica saciado. Então, tem fome não vai ter, que é o grande medo do paciente. Sim. Doutor, e para finalizar, como é que é realizar esses procedimentos aqui dentro do Blank? Legal. A gente gosta muito do Blank, é um hospital novo, um conceito novo em São Paulo. Acho que é um conceito, como os próprios gestores falam, né, de médico para médico, e realmente é um lugar onde a gente tem aonde ser ouvido, tem as consultoras, os próprios gestores deixaram contato com a gente. Então, acho que desde o manobrista, quando a gente entra, a logística do hospital, em chegar, né, da garagem, entrar no conforto, no vestiário, subir, assinar o termo do centro cirúrgico, que é um grande adianto, a gente só tem a elogiar, assim, uma maneira nova, e que bom que veio para São Paulo e vai ficar com certeza. Então é um grande prazer de recuperar. Que bom, doutor, e muito obrigada pela sua participação. Valeu. E se você gostou, deixe o seu like e também o seu comentário aqui embaixo do vídeo. Até a próxima!